Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro Congresso Nacional Online de Iniciação à Advocacia, mais um evento idealizado pelo canal Direito Favorável e que está começando hoje. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Rafael Salles, sou professor de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho aqui do Direito Favorável, mas especialmente sou advogado, milito há 8 anos, especialmente na seara trabalhista, e é por isso que a gente vem com a seguinte temática: desmistificando a audiência trabalhista. Muita gente acha que pode ser um procedimento complicado, mas a audiência trabalhista, se você dominar determinados parâmetros, ela pode se tornar simples. Então, vai depender do seu grau de dedicação e estudo para que você se aprimore. E eu gosto de lembrar sempre que o processo do trabalho, a advocacia trabalhista, muitas vezes é o gargalo de início à advocacia, porque a justiça do trabalho é uma justiça que, regra geral, ela é célere. Sem falar nas possibilidades de realização de acordos durante a primeira ou segunda audiência que possam ocorrer durante um processo. Então, o retorno financeiro acaba sendo rápido, mas para isso você precisa dominar os aspectos técnicos da audiência. E aí eu trouxe aqui 15 pontos que eu quero começar a trabalhar com você. O primeiro ponto que a gente vai abordar é nervosismo versus confiança. Muitas vezes, quando a gente vai praticar o ato da audiência, a gente acaba tendo algum tipo de tremelique. Eu gosto de contar em palestras que a gente ministra Brasil afora, que na primeira vez que eu fui fazer uma audiência, não era judicial, era ainda no Ministério do Trabalho, eu estava assim, com a mão tremendo, e aquilo me impressionava internamente, porque eu acompanhava em filmes e imaginava, isso não pode acontecer se a pessoa está tranquila, e eu estava internamente tranquilo, porque dominava todos os aspectos que envolviam aquele ato, mas mesmo assim o nervosismo ele tomava conta da minha mão. Então, o que é que eu fazia? Eu colocava a mão embaixo da mesa para que ninguém pudesse perceber que eu estava nervoso. A fala não tremia, então eu conseguia me expressar e externar tudo aquilo que era importante. Na primeira oportunidade que eu tinha, colocava a mão para cima, quando ela parava de tremer, para que todos percebessem que ela não estava mais tremendo. Eu gosto de sempre contar esse caso para deixar duas coisas bem distintas. Uma coisa é aquele nervosismo involuntário, ele pode vir, mas mesmo se você estiver nervoso, ainda assim, se você dominar os aspectos técnicos que envolvem essa audiência, a sua confiança vai superar o seu nervosismo. Eu tenho certeza que você vai se sair muito bem nessa audiência. Então, primeira dica que eu dou para vocês: se vocês dominarem todos os aspectos técnicos, a confiança vai sempre superar o nervosismo. E como é que eu vou dominar esses aspectos técnicos? Meus amigos, não tem outro caminho. Eu preciso estudar e conhecer muito a respeito de audiência. O segundo ponto que eu anotei foi exatamente esse: domínio dos aspectos técnicos. E como fazer esse domínio? Existem vários caminhos. O caminho mais simples é: eu posso começar a estudar especificamente, ler livros que falem de audiência trabalhista. Particularmente, eu junto com o professor Marcelo Muniz elaboramos um e-book. Depois você pode ir aqui no site do Direito Favorável, tem lá um link e-book, e baixar gratuitamente um e-book que elaboramos com 6 dicas infalíveis para realizar uma audiência trabalhista com sucesso. Lá a gente traz alguns dos pontos que nós vamos abordar hoje. Então, o primeiro ponto é esse: você tem que ter uma base doutrinária mínima, mas principalmente você deve dominar. Quando eu falo dos aspectos técnicos, são os aspectos processuais. Que momento eu devo interceder? Qual a forma que eu devo interceder? Se o juiz indeferir uma pergunta, como agir? Tudo isso, alguns desses aspectos nós vamos abordar hoje. E você, eu tenho certeza que ao final desse vídeo já vai estar bem mais confiante para realizar a sua audiência trabalhista. O terceiro ponto que nós elencamos foi: antes de entrar na audiência, chegue cedo, converse com seu cliente e testemunhas. Meus amigos, você pode ser o advogado mais preparado do mundo. Se você não conversou antes da audiência com a testemunha ou com o seu cliente, só Deus sabe o que é que pode sair
ali da audiência. Mas por quê? A testemunha não está lá para dizer a verdade, o cliente não está lá para dizer a verdade? Na maioria das vezes, sim. Mas, às vezes, determinadas perguntas é importante que você estabeleça como elas podem vir. É importante você deixar mais claro, quando o juiz estiver perguntando isso, ele está falando sobre isso. Muitas vezes as testemunhas têm baixo grau de instrução e não conseguem mesmo compreender. Vou dar um exemplo prático que eu gosto de dizer e já seria o ponto 4. Aí a gente já une esses dois. Que é as perguntas iniciais que o juiz faz. Quais são essas perguntas iniciais? O juiz ele vai fazer uma pequena investigação através de algumas perguntas para saber se aquela testemunha tem isenção ou não para depor. Então ele vai perguntar muitas vezes assim, você testemunha tem algum interesse na causa? Se você não conversou lá fora com a testemunha, explicou que quando o juiz está perguntando se você tem algum interesse na causa, é que você quer que alguém ganhe ou não, embora intimamente ele possa ter algum tipo de desejo nesse sentido, ele não deve ser manifestado. Porque é muito difícil a testemunha ser isenta, mas acontece de quando ela não está preparada para essa pergunta, chega lá dentro e dizer, tenho interesse na causa, eu quero que fulana ganhe a ação, porque é uma pessoa merecedora, que sofreu muito nas mãos desse empregador. Ora, se ela responder desse jeito, meus amigos, ela vai ter juridicamente isenção para depor? Não. Será imediatamente contraditada pelo advogado da outra parte e não poderá ser ouvida como testemunha. Então é muito importante que você explique logo no início, chegue cedo e diga, o juiz ele pode perguntar se você tem algum interesse na causa e diga para a testemunha o que é que isso significa em termos práticos. Ele pode perguntar se você tem amizade íntima com o reclamante. O que é amizade íntima? Isso é um conceito subjetivo, mas geralmente o que vai caracterizar uma amizade íntima é estar indo para os aniversários, fotos nas redes sociais. É muito importante que logo no início você averigue se tem ou não algum tipo de foto, já no atendimento lá atrás, quando o cliente for no seu escritório e quando ele lhe informar quem são as possíveis testemunhas. Então é muito importante você fazer essa investigação mínima para não ser pego de surpresa, para você não perder uma testemunha. Porque na maioria das vezes, se a gente está numa audiência una, a gente vai já explicar melhor o que é isso, você pode perder a oportunidade de escutar uma testemunha, se aqui você levou não for uma testemunha adequada, for uma testemunha que vai estar impedida porque tem algum ânimos diferente, algum desejo de beneficiar ou prejudicar alguma parte. Então fique sempre muito atento a isso. Diga, o juiz pode perguntar, por exemplo, você quer que alguém ganhe a causa? Você tem raiva de alguém da empresa? Muitas vezes a pessoa tem uma mágoa, um trabalhador que foi demitido e que está lá para ser testemunha, mas é importante você distinguir. Quando o juiz pergunta se você tem raiva, você vai dizer a ele, não é se a pessoa tem alguma mágoa pessoal da empresa, é se tem raiva a ponto de mentir, a ponto de distorcer a verdade. Então, prepare bem a testemunha para essa pergunta inicial. Esclareça que essas perguntas do juiz estão se referindo a esses pontos, para que você, logo no início da audiência, já não perca a testemunha e, em razão disso, você possivelmente já perca o processo. Próximo e quinto ponto que nós anotamos aqui foi: saiba o que explorar de cada testemunha. Ainda está ligado com o ponto 3, da importância de você chegar cedo. Muitas vezes o contato inicial que o advogado está fazendo com a testemunha é justamente no dia da audiência. Você atendeu o trabalhador no seu escritório, esse trabalhador disse que tinha 3 testemunhas para levar, no dia da audiência ele levou 1 ou 2, e você ali chegou pelo menos 30 minutos antes, é que vai ter o primeiro contato. Aí, perguntas básicas que você tem que saber. Qual é o período que você trabalhou com o reclamante? Você, quando entrou na empresa, o reclamante já estava lá ou não? Você precisa delimitar esses tempos, esses períodos, e bater com aquilo que está na petição inicial. Bater em que sentido? Justamente verificar se aquela testemunha serve para comprovar o fato alegado com relação àquele período, porque senão nem adianta ela entrar. Já acompanhei casos em que a testemunha tinha trabalhado com o reclamante, mas há mais de 5 anos. Embora os fatos não tenham mudado,
mas existe a prescrição quinquenal. Então, se for horas extras, um pedido de horas extras que ele está pleiteando, aí na petição inicial você pediu durante os últimos 10 anos, vai incidir a prescrição quinquenal. Então, se eu trouxe uma testemunha que trabalhou há 7 anos atrás, ela não vai servir. Você tem que procurar uma testemunha que tenha trabalhado nos últimos 5 anos, que é o período em que não será declarada a prescrição. Talvez o juiz até indefira, não queira escutar a testemunha que você levou naquele momento, porque não trabalhou durante aquele período necessário para comprovar aquele fato. Então é muito importante que você, logo no início, também lá fora, faça uma mini entrevista com essas testemunhas para que você compreenda que fatos eles podem comprovar e você também deixe claro para ele que o juiz sempre vai perguntar a data de entrada, a data de saída e em que período ele trabalhou com o reclamante. Tranquilo? Vai anotando aí as dicas. A próxima dica que a gente tem para dar aqui para vocês é: não é bom que meu cliente seja ouvido. É isso mesmo, Rafael. Você está dizendo que o cliente me contrata, eu entro com a petição inicial e quando eu chego no momento da audiência, não é bom que ele seja ouvido pelo juiz, mas o meu cliente é uma pessoa que passa credibilidade. O meu cliente é uma pessoa que traz verdade na fala, que transmite verdade nos olhos. Meus amigos, não se iludam. A gente tem que ser processualista. Nós temos que nos apegar aos aspectos técnicos da audiência. Então você tem que explicar para o seu cliente, o que você queria que eu destaque, o que você queria destacar ao juiz já está destacado na minha petição inicial. Ou se você tiver pela reclamada, você vai dizer, já está destacado na minha contestação. Tudo que você falou de importante para mim lá no meu escritório está redigido aqui na petição inicial ou na contestação. Então não há necessidade de você falar. E aí você vai explicar para ele o porquê. Por quê? Exatamente porque tudo que ele falar em nada lhe beneficiará, mas pode lhe prejudicar se ele cometer algum deslize. Porque o reclamante ou o reclamado, eles não prestam compromisso de dizer a verdade, porque eles estão exercendo o seu direito à ampla defesa e ao contraditório. E não tendo a obrigação de dizer a verdade, o que eles falam que lhes beneficia não serve como prova, tecnicamente falando. Então, o seu cliente ele pode até ratificar que tem direito a horas extras, dizer o horário de entrada e de saída, já incluindo as horas extras, tudo bonitinho, mas isso não serve como meio de prova. Ele tem que levar alguma testemunha para comprovar ou ter algum documento que comprove. Por outro lado, se você entrou com a ação pleiteando 2 horas extras e no depoimento pessoal, o reclamante, ele informa que a jornada dele era outra, distinta daquela que você colocou na petição inicial e que, portanto, não tinha 2 horas extras, mas apenas uma, ali você já perdeu metade do pedido da sua ação. Você entrou com a ação pedindo 2 horas extras, mas ele confessou que, na verdade, só fazia uma. E muitas vezes, não é que ele tenha confessado de forma a dizer o que efetivamente era um deslize. Às vezes ele apenas estava nervoso durante o seu depoimento e esqueceu o horário, achou que estava falando 19 horas, falou 17, achando que era 7 da noite, por exemplo. Acontece. Às vezes ele acha que o horário de saída ele vai dizer 7 horas da noite e ele acaba falando 17 horas. E aí, são 5 horas da tarde. E com isso ele perde aquele pleito de horas extras. Já viu isso acontecer? Já. Então tem que ter muita atenção e explicar para o seu cliente. Voltando um pouquinho, eu falei que você chegue mais cedo e converse uns 30 minutos antes, especialmente se você estiver advogando para reclamante. Mas quando você está advogando para reclamado, e aí eu já estou voltando à questão das testemunhas, e também se você estiver advogando para o reclamante e tiver disponibilidade, muita gente tem, marque uma reunião no seu escritório para conversar com as testemunhas antes da audiência. Quando eventualmente há necessidade de eu fazer alguma defesa trabalhista, nós marcamos uma reunião pelo menos uma semana antes da audiência, para também não adianta eu marcar com um mês antes, que nem eu vou lembrar o que é que eu tratei com aquelas testemunhas e muito menos elas vão lembrar o roteiro que nós traçamos, a estratégia que nós traçamos para eventualmente seguir durante o momento da audiência. Tranquilo?
Então, uma dica importante, se você tiver a oportunidade, se reúna antes mesmo. 1 dia, 2 dias, 3 dias, não há problema nenhum nisso. O seu cliente vai ficar satisfeito porque vai dar a ideia de que você está se dedicando ainda mais ao seu processo, o que não é o usual. Mas é muito comum se você está advogando pelo reclamado, não é tão usual quando você está advogando pelo reclamante, porque geralmente é difícil de reunir essas testemunhas. Tranquilo? Vamos aqui para a nossa próxima dica do nosso roteiro. Elabore perguntas previamente. Meus amigos, um dos segredos para você realizar uma boa audiência é você estar preparado, tanto do ponto de vista técnico, mas especialmente, se não houver nenhum tipo de acordo, se for haver instrução, você tem que ter em mente as perguntas que você vai fazer. No processo do trabalho, na audiência trabalhista, tem uma grande facilidade. Qual é? O juiz, na qualidade de presidente do processo, na grande maioria das varas trabalhistas, eles têm a praxe de fazer as principais perguntas. Então, se você tiver a sorte de estar numa audiência trabalhista e pegar um juiz que ele seja bom de realização de audiência, ele já vai realizar as principais perguntas. Mas acontece de alguns juízes adotarem a sistemática do Código de Processo Civil. Após a reforma do Código de Processo Civil, hoje, os advogados podem fazer as perguntas diretamente. Então tem juiz que começou a audiência, pode perguntar, doutor. Ou então ele está num dia que não quer realizar aquela instrução, e aí ele acha que não é necessário aquelas perguntas e ele vai passar a bola direto para você, advogado. Então você tem que estudar antes o processo e, de preferência, se possível, já faça as perguntas. Um dia antes você já vem com as perguntas todas elencadas, se possível já impressa no Word, impressa e mostrando para o seu cliente que você foi diligente, que você já está se dedicando àquele processo. Mas é claro, se você não teve tempo, não é feio você levar a caneta e ali nos minutos que antecedem a audiência, riscar o papel e fazer as perguntas. Ou hoje, usando da tecnologia, tem colegas advogados que utilizam tablets e eu muitas vezes utilizo o bloco de notas do celular para fazer essas perguntas. Então, eu já entro com um roteiro mínimo para não ser pego de surpresa, porque está lá a sala de audiência lotada de advogados esperando a vez da sua audiência e o juiz, doutor, tem perguntas a fazer? E aí você está lá ainda preocupado, pensando que pergunta pode fazer. Então, quando você já leva isso anotado, isso já vai facilitar muito. Não que você na hora não possa fazer outras perguntas ou dizer, excelência, só um instante, que eu estou conferindo aqui um documento importante, após isso eu me manifesto. Pode ocorrer também dessa forma, tá? Você pode pedir alguns instantes para poder elaborar melhor a sua indagação, a sua pergunta. Tranquilo? Mais uma dica importantíssima, se você puder, já leve previamente as perguntas principais anotadas, para não ter que na hora estar passando por algum tipo de constrangimento. Tranquilo? Anotaram essa dica? Vamos aqui para a nossa próxima dica, envolvendo agora defesa em sigilo. Pessoal, eu posso juntar a defesa em sigilo? Primeira questão é, o sistema PJE, desde que ele foi instituído, ele tem uma opção de quando eu protocolar a defesa e documentos, e eles irem em sigilo ou não. Eu posso, por exemplo, só colocar a defesa em sigilo e os documentos visíveis, ou posso não colocar nada em sigilo. Eu quero que a outra parte tenha conhecimento mesmo para ela ver que eu fiz uma excelente defesa. Isso sempre foi, desde o início do PJE, um motivo de grande discussão. Alguns magistrados não ficavam felizes quando o advogado protocolava em sigilo, porque ele tinha que liberar aquele sigilo para outra parte ter acesso à defesa e poder se manifestar ali durante a audiência. O fato é que houve muita discussão, porque também os advogados argumentavam da seguinte forma: ora, mas antes do sistema PJE, a outra parte só tinha acesso à defesa exatamente no momento da audiência, porque eu trazia ela impressa e entregava ao magistrado, que entregava a outra parte para que ela pudesse ter acesso finalmente à defesa. Então, eu colocando em sigilo seria uma forma de cumprir o ritual que sempre teve com a CLT. Fato é que essa discussão chegou no âmbito do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que editou um normativo que hoje autoriza expressamente que
faculta aos advogados em querendo juntar a defesa de forma sigilosa. Eu, particularmente, quando vou protocolar alguma defesa, eu sempre protocolo a defesa em sigilo. E por que eu faço isso? Porque geralmente eu também advogo para trabalhadores, eu sempre que eu vou para a audiência, eu procuro ver a defesa da outra parte. Eu entro no sistema, geralmente os advogados protocolam um dia antes, pelo menos. Então, no dia da audiência, a defesa já está no sistema. E eu tendo consciência anterior à audiência da tese que será utilizada pela outra parte, isso já vai me ajudar na minha preparação, tanto quanto com o meu cliente, quanto com as testemunhas. Então, eu já vou dizer, a alegação deles é essa. Você disse que não sabia porque foi demitido, mas eles estão dizendo aqui na defesa que o motivo da demissão foi esse. E existe algum fato que corrobore com isso? O que é que nós podemos trabalhar aqui com as testemunhas? Elas comprovariam que você não fez isso? Isso vai ajudar quem tem acesso anteriormente. Eu tenho um caso até curioso. Recentemente eu estive em outro estado para realizar uma audiência e juntei uma defesa em sigilo e a advogada desse outro estado diz: doutor, eu vi que o senhor juntou em sigilo e aqui a praxe é de que quando junta em sigilo o magistrado não recebe a defesa. Eu na mesma hora já corri ali para o Google, baixei o normativo do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e já estava preparado. Se o juiz não deixar eu juntar, eu vou arguir aqui que tem uma permissão do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Só que eu não sei se a colega estava apenas blefando para tentar me intimidar, embora não tenha funcionado, mas assim que entramos, era uma magistrada, ela chegou, realmente tem sigilo, vou liberar, tranquilo, e deu acesso naquele momento. Então é bom a gente sempre andar preparado. E é muito importante, na minha opinião, que você junte em sigilo, se você estiver pela parte reclamada, porque vai dificultar as teses que possam ser atacadas pela outra parte. Quando ela tem ciência apenas no momento da audiência, ela vai ter que definir uma estratégia muito mais rápido, sem pensar em eventuais consequências da estratégia que ela acabou adotando. Então, uma dica simples, mas muito útil para o dia a dia. Por outro lado, se você está advogando para o reclamante, a reclamada juntou uma defesa em sigilo, você pode, naquele momento, pedir para o juiz liberar o sigilo para você ter acesso. E aí, eu gosto até de falar, acontece às vezes, é o próximo ponto que eu vou tratar, de não ser retirado aquele sigilo. E aí você não percebe, às vezes o juiz está remarcando a audiência porque tem um pedido de perícia, e aí ele dá um prazo para se manifestar sobre a defesa. Você tem que lembrar de dizer: excelência, o processo está ainda em sigilo. É preciso que você retire, porque senão você, advogado reclamante, não vai ter acesso à defesa. Então você vai ter o prazo lá de 10 dias para se manifestar, por exemplo, sobre uma defesa, e aí não vai estar lá no sistema disponível para você visualizar a defesa. Então é importante você verificar se há algum documento, a defesa, se ela foi juntada em sigilo ou não, e pedir para tirar, se for o caso. O próximo ponto que eu quero esclarecer aqui para vocês em regra, as audiências trabalhistas são unas. O que é que eu quero dizer com isso? O que é uma audiência una? Uma audiência una é aquela que vai concentrar todos os atos. Então eu vou ter a primeira tentativa de conciliação, não houve conciliação, o juiz tem a obrigação de facultar vistas ao advogado da outra parte. No caso, a reclamada apresenta a defesa com documentos, faculta ao advogado do reclamante prazo para se manifestar oralmente no momento da audiência. Para fazer réplica, não existe réplica no processo de trabalho. Para fazer o que então? Se manifestar sobre eventuais preliminares ou prejudiciais que possam ter na petição inicial e documentos. Já eu vou falar um pouquinho de como fazer essa impugnação, só finalizando. Então, feita essa manifestação, depois vão ser ouvidos os depoimentos pessoais das partes, se alguém requereu, se o juiz determinar, e por fim as testemunhas de um lado, de outro. Depois mais uma tentativa de conciliação após a instrução, não houve,
Razões finais, que podem ser feitas oralmente, geralmente é feito de forma remissiva. O que é isso? Remeta a todos os fatos e fundamentos que já foram articulados anteriormente no processo. Não precisa mais do que isso. E aí o processo vai concluído para julgamento. Beleza? Ficou claro aí esse procedimento? Então, a regra é essa. Um dia só para resolver tudo. Ah, Rafael, mas eu já vi que teve um dia lá que a audiência foi adiada e não tinha perícia, foi simplesmente porque o juiz estava com a pauta extensa. Pode acontecer. A regra geral é a audiência una. Então você tem que estar preparado para a audiência una. Atenção, algumas varas, assim que é ajuizado o processo, quando sai a notificação, ela já diz o sistema que ela adota. Tem algumas varas que adotam o sistema de audiência inicial. Quando tem apenas inicial, ela vai estar lá, audiência para tentativa de conciliação e recebimento de defesa. Se na notificação tiver dessa forma, eu não preciso me preocupar na primeira audiência em levar testemunhas, porque essa audiência vai ser apenas para tentativa de conciliação e, se não houver, recebimento da defesa. E aí vai ser marcada uma outra audiência, numa data futura, para se realizar na instrução. Já outra, se na notificação tiver audiência una, aí não. Você já tem que levar as suas testemunhas naquele dia para não ter nenhum tipo de problema. Atenção, se for rito ordinário, eu posso levar até 3 testemunhas. Se for rito sumaríssimo, até 2 testemunhas. Rito sumaríssimo, aquele entre 2 e 40 salários mínimos. Rito ordinário, aquele acima de 40 salários mínimos. E outra grande diferença, que muita gente não sabe, olha a dica importante que eu vou dar para você. No rito sumaríssimo, eu preciso comprovar que convidei a testemunha. Em eu fazendo isso, se ela faltar, eu consigo adiar a audiência. E aí o juiz marca uma outra e manda o oficial de justiça ir lá convidar a testemunha para estar no próximo ato. Mas eu preciso fazer essa comprovação. Como é que ela pode ser feita? Muitos advogados elaboram o que a gente chama de carta-convite. Então, você elabora uma carta-convite com os dados da testemunha, os dados do processo e dia da audiência e local de realização dessa audiência. Você apresenta isso ao magistrado e ele vai remarcar porque ficou comprovado. Mas hoje, com a modernidade, com a tecnologia, uma forma que tem sido utilizada por muitos magistrados, aliás, por muitos advogados e que tem sido aceita por vários magistrados demonstra via WhatsApp. Então, uma conversa de WhatsApp serve para comprovar que houve um convite e que a testemunha não compareceu. Está aqui, ó, a prova que eu convidei. Agora, cuidado com o que é que essa testemunha possa estar conversando com o seu cliente. Verifique antes para não ter nenhum tipo de problema. Tranquilo? Já se for rito ordinário, aí é o artigo, anotem esse artigo que ele é muito importante na atuação para o advogado audiencista trabalhista. Artigo 825 da CLT. O que é que extrai da leitura desse artigo? Esse artigo diz que eu não preciso comprovar que convidei a testemunha, diferentemente do que ocorre no rito sumaríssimo. Aqui eu basta informar que convidei e que ela não compareceu. Então, lá fora você confirma com o seu cliente. Cadê a testemunha? Rapaz, eu convidei, mas ela não compareceu. Aí você informa ao juiz: excelência, meu cliente convidou, a testemunha não compareceu, estou requerendo o adiamento da presente sessão e peço que a testemunha seja notificada nos termos do artigo 825 da CLT. Você fundamenta assim, o juiz ele tem que obrigatoriamente adiar a audiência, porque é o que está lá previsto por rito ordinário. Tranquilo? Dica simples, mas muito útil, já utilizei várias vezes no meu dia a dia. Voltando aqui ao ponto da impugnação, deixa eu ver se eu botei aqui para tratar mais na frente, só para não alterar a ordem aqui do que eu tinha preparado aqui para vocês. Acho que não. Qual a importância dessa impugnação? Foi o que eu destaquei. O que é essa impugnação que eu estou tratando? Quando o reclamante ajuização, o juiz na audiência vai receber a defesa e ele vai lhe conceder prazo oral, prazo de alguns minutos para você oralmente se manifestar sobre preliminares, prejudiciais e documentos juntados. Qual a importância disso? Às vezes eu vejo colegas que quando chegam nesse momento da audiência querem fazer uma verdadeira réplica, rebatendo todos os argumentos postos na peça contestatória,
dizendo que não é bem assim, que o cliente dele sempre foi um bom funcionário, não é como está dizendo na defesa, que ele foi demitido por justa causa de forma válida, porque era um mau trabalhador. Não é assim, pessoal. Entendam, esse prazo é um prazo técnico e eu tenho que focar em duas coisas. Na defesa, eu só vou olhar se tem preliminares, se tiver eu tenho que rebater, e prejudiciais, prescrição ou decadência, por exemplo. Então, se não tiver nada disso, eu passo por cima da defesa, eu nem manifesto nada, não preciso, não é necessário. Esse prazo é especialmente para se manifestar sobre preliminares documentos, não preciso fazer réplica, especialmente a lei de forma oral. O que eu tenho que fazer é impugnar os documentos juntados, aí sim. Aí eu tenho que dar uma olhada bem rápido. Geralmente eu entro na sala de audiência, o juiz está dando bom dia, eu estou lendo ali todos os documentos juntados pelo advogado da outra parte, porque esses eu vou precisar impugnar, porque senão eles vão se presumir verdadeiros. E aí, dependendo do meu pedido, isso pode prejudicar muito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu entro com a ação pleiteando horas extras. Na petição inicial eu digo, reclamante, ele prestava 2 horas extras por dia. Tranquilo. Quando vem a defesa, eles juntam um controle de frequência. No controle de frequência, está lá dizendo que o reclamante entrava e saía e está a assinatura dele do lado. E não prestava nada de horas extras. Pessoal, prestem atenção. Se eu não impugnar esse documento, a jornada alegada pela empresa vai presumir-se verdadeira. Então eu preciso, na minha manifestação oral, dizer: ora, impugna-se o controle de frequência juntado pela empresa reclamada, tendo em vista que na primazia da realidade o reclamante batia o ponto e continuava a elaborar por imposição da empresa reclamada. Esse é um exemplo simples de impugnação. Aí eu não preciso trazer grandes argumentações. O que é mais importante é, de forma específica, eu impugnar, dizer esse documento não é válido e o porquê que ele não é válido. Muitas das vezes eu utilizo o princípio da primazia da realidade, porque esse documento não se adequa à realidade efetivamente vivenciada pelo reclamante. Às vezes tem lá um contra-cheque dizendo que o trabalhador recebia um valor, mas na verdade ele recebia outros valores por fora. Então vou dizer, o contra-cheque não expressa a realidade vivenciada, tendo em vista que havia outros pagamentos por fora, e isso aí você vai jogar para a instrução. Agora, muita atenção, como eu disse agora há pouco, se eu não impugnar esse documento, o juiz não vai nem deixar eu fazer perguntas à testemunha inerentes a essa temática. Porque eu não impugnei, olha, se eu não impugnei não há controvérsia. Agora, se eu impugnei, aí eu vou durante a oitiva da testemunha, trabalhar aquilo, era prática da empresa, existia na empresa, os trabalhadores, existia a prática de bater o ponto e voltar a trabalhar. Aí ele respondendo que sim, esse tipo de pergunta, vai estar caracterizado que aquele documento realmente era fraudulento, inválido. Lembrando que no processo do trabalho a testemunha é considerada a rainha das provas, porque é ela que pode fazer com que a formalidade dos documentos possam sucumbir diante da primazia da realidade trazida por eventuais testemunhas. Tranquilo? Anotaram aí mais esse ponto, vamos aqui para o próximo. Falamos de audiência una, preciso manifestar, falamos da importância dessa manifestação. Um outro detalhe muitíssimo importante que eu vejo muitos colegas não utilizarem na prática, meus amigos, protesto, essa palavrinha simples. Lembram, vocês que são mais antigos, que estudaram pelo CPC mais antigo, lá do antigo agravo retido, é como se fosse mais ou menos o agravo retido do Código de Processo Civil antigo. O que é que eu quero dizer com isso? Toda decisão que o juiz tomar durante a audiência, se prejudicar os seus interesses, você deve registrar o protesto. Qual é a finalidade do protesto? É deixar que qualquer decisão que o juiz tome não haja preclusão de minha parte, que eu possa suscitar aquela decisão no eventual recurso ordinário, que eu possa no futuro, quando eventualmente precisar recorrer, dizer, o juiz tomou essa decisão, foi errada a decisão que ele tomou, eu quero que haja, por exemplo, alguma anulação, que o processo volte para a primeira instância para ser ouvido uma testemunha que foi indeferida. Meus amigos, é qualquer decisão? Sim, qualquer decisão. Então, por exemplo,
eu apresento uma contradito. O que é a contradito? Eu digo que a testemunha que foi arrolada pela outra parte, ela tem algum interesse na causa por determinado motivo. E aí eu apresento a contradito e fundamento. Essa testemunha não pode depor porque ela não tem isenção, porque ela tem interesse na causa, porque se houver uma condenação na empresa, essa testemunha era a testemunha assediadora. E a empresa poderá entrar com ação de regresso. Aí o juiz, não, mas eu não entendo assim não, doutor. Eu estou indeferindo a sua contradita. Nesse momento eu digo, excelência, pois registre os meus protestos. Só isso, meus amigos. Eu não preciso falar mais do que isso. Excelência, registre os meus protestos. Quer deixar mais bonito? Excelência, registre os meus protestos de estilo. Pronto. Você não precisa nem fundamentar a contradita. Tem advogados que gostam, mas não precisa, tecnicamente falando. Você vai, às vezes, fazer com que a audiência se postergue ainda mais e, às vezes, vai causar até um mal-estar por parte do magistrado, porque a audiência vai se delongar ainda mais, porque você está fundamentando algo que, tecnicamente, não precisa fundamentar. Não que você não tenha o direito, até tem, mas não há necessidade. Eu, particularmente, só digo assim, excelência, registre meu protesto de estilo. E, às vezes, já vi colegas que ficam, assim, arrasados quando o magistrado indefere algum tipo de pedido e perdem o feeling. Às vezes ficam, assim, abobalhados. O juiz indeferiu. Será que eu fiz errado? Será que isso não é devido? Meus amigos, o entendimento de magistrado é apenas um entendimento. O tribunal está aí para, eventualmente, reformar. Eu gosto de citar um exemplo até recente que eu tive aqui no meu escritório. O magistrado indeferiu, era uma ação que envolvia insalubridade, teve uma perícia desfavorável, mas eu apresentei uma outra perícia favorável, um trabalhador que trabalhava no mesmo setor, e na outra perícia tinha um elemento químico que o perito disse, se houver esse elemento químico no ambiente de trabalho, ele gera o direito a receber o adicional de insalubridade. Eu queria, na minha instrução, apenas fazer essa pergunta, ou para o preposto, ou para a testemunha, se o preposto confirmar, claro, se existia ou não esse elemento químico no ambiente de trabalho. E o juiz indeferiu, tudo bem, excelência, registre meu protesto. E fizemos um recurso e o tribunal anulou a sentença e voltou o processo, vai ser marcado uma audiência de instrução, porque ele não deixou fazer uma pergunta. Então, toda aquela decisão que o magistrado tomar, você tem que ter paciência e ter também, além de paciência, não perder o seu decoro. Tudo bem, excelência, então registre o meu protesto de estilo. Pronto, registrou o protesto, mas na frente você pode rediscutir aquela matéria. Agora, se você esquecer, aí não tem o que fazer. Para finalizar esse ponto, eu gosto de citar também um outro exemplo. Eu estava participando de uma audiência, consegui adiar uma primeira audiência porque a testemunha, eu estava representando a empresa, a testemunha da empresa estava de férias, levamos comprovante que ela estava de férias, a empresa não tinha como forçar ela de férias a ir comparecer à audiência, ela faltou, era rito sumaríssimo, foi adiada. Beleza. Na audiência seguinte, a outra parte escutou uma testemunha. Quando foi para escutar a segunda testemunha, a juíza, não, tô cansado, não quero ouvir não, uma para mim é suficiente. O advogado simplesmente fez assim, baixou a cabeça, não disse mais nada. E aí, aquela testemunha dele que não foi ouvida, está precluso. Ele escutou apenas uma e declinou da oitiva de qualquer outra. Então, ele não pode, nunca mais, nesse processo, escutar uma testemunha. Quando chegou a minha vez, escutamos uma primeira testemunha, a segunda era aquela testemunha que tinha faltado à audiência anterior. Aí a magistrada, da mesma forma, disse, não tenho mais interesse, uma testemunha para mim é suficiente. Não, excelência, mas para mim eu quero ouvir duas. Não, estou indeferindo. Tudo bem, excelência, então registra aí o meu protesto de estilo. Olha a diferença. O mesmo fato, testemunha indeferida de um lado e de outro, um advogado registra o protesto, o outro não. A sentença sendo improcedente para o meu lado, eu tenho uma matéria processual que eu vou discutir no meu recurso ordinário. Uma matéria processual boa, porque a audiência ela foi remarcada para escutar uma testemunha que a juíza decidiu não ouvir naquele momento. E o detalhe é que uma testemunha participava de uma outra empresa e a outra era empregada dessa empresa. Então, elas iam trazer ângulos diferentes para comprovar e as duas juntando seriam essenciais para aquele processo.
Então a gente não precisa se estressar, ficar preocupado, simplesmente faz o registro do protesto e aí você discute isso mais na frente. Graças a Deus e aos bons desembargadores, os tribunais eles são muito atentos com essa questão do cerceamento ao direito de defesa. Então, regra geral, os tribunais reformam muito decisões de primeiro grau que são abusivas, que eventualmente pode estar extrapolando o bom senso judicial. Tranquilo? Vamos aqui para o nosso próximo ponto, como intervir, como utilizar o termo pela ordem. É muito comum e às vezes é desesperador quando você está ocorrendo a audiência, a testemunha diz uma coisa e não ficou registrado na ata. Às vezes a pessoa que está redigindo a ata, muitas vezes é o magistrado, às vezes é o que a gente denomina de chefe de audiência, um servidor que está ali auxiliando o magistrado, ele não é tão rápido para digitar, e aí a sua testemunha ou a outra parte, no depoimento pessoal, ou o seu próprio cliente, falou uma coisa e foi registrada outra. Meus amigos, nesse momento vocês têm que dizer, excelência, pela ordem. Você pode utilizar o termo pela ordem sempre que for para esclarecer matérias de fato e para fazer essas retificações, por exemplo, no termo de audiência. É muito comum na audiência trabalhista. Então, fique atento e, de preferência, suscitem no mesmo momento que estiver ocorrendo. O magistrado, ele, por exemplo, pode estar registrando alguma questão que você discorde do modo que ela está sendo registrada. Então, você vai utilizar o termo pela ordem. Excelência, pela ordem, eu preciso esclarecer que isto não foi colocado dessa forma. O que foi registrado foi a seguinte situação. Deu para entender? Quando é que eu vou utilizar o termo pela ordem? Especialmente para elucidar, esclarecer matérias fáticas, pontos fáticos que precisam ser registrados da forma correta. Em não sendo, você vai poder intervir utilizando o termo pela ordem. Tranquilo? Próxima dica que eu queria dar para vocês para falar um pouquinho de algumas técnicas de negociação. Primeira questão que eu acho importantíssimo quando você estiver especialmente atuando pela empresa, faça no seu escritório, na reunião que você tiver com os representantes da empresa, uma análise de risco de condenação. O que é essa análise de risco de condenação? Você vai chegar para o empresário, provavelmente vai dizer, se esse processo for para julgamento, o risco que há de você ser condenado com base nas provas que você tem é esse. Se houver testemunhas por parte do reclamante, aí o seu risco vai aumentar também para esse pedido e esse outro. Então, ainda na reunião no seu escritório, você pode convencer o seu potencial cliente de que o acordo é o melhor caminho. Quando eu falo de técnica de negociação, é o convencimento da própria parte que você representa. Eu gosto também de sempre citar um outro exemplo de um caso prático em que eu estava advogando para um trabalhador, estava pleiteando um montante relativamente alto, mas dentro da dinâmica processual eu disse, você só trouxe uma testemunha, outra parte está com duas. A sua testemunha só trabalhou com você metade do período, então talvez valha a pena a gente pegar a proposta de acordo que a empresa está oferecendo, porque processualmente não está interessante. Agora aí é importante o quê? Que você tenha uma relação de confiança com o seu cliente, que você passe também credibilidade daquilo que está falando, e eu tenho certeza que ele vai lhe escutar e fazer o melhor acordo. Outra técnica de negociação é você saber mais ou menos como é que pensa a outra parte com relação a algumas coisas. Por exemplo, meu pensamento, toda vez que eu estou advogando, se for verbas rescisórias, não adianta tentar negociar comigo valores abaixo de verbas rescisórias, porque verbas rescisórias para mim é o patamar básico. Então eu já utilizo isso com os reclamantes. As horas extras aqui vai precisar de uma instrução, mas verbas rescisórias, o valor já está lá estabelecido, que se pode negociar um parcelamento, uma liberação de uma multa do 477 pelo atraso, enfim. Você tem que trazer parâmetros mínimos. Por quê? Porque na hora da audiência o cliente vai olhar para você. E aí, o que é que eu faço? Então, o ideal é que você, antes de entrar na audiência, já trabalhe com o seu cliente uma eventual proposta de acordo. Mesmo que ele não esteja interessado, não quero fazer acordo, não quero ir para a briga. Não, mas me diga aí alguma eventual proposta que você possa fazer. Tranquilo? Nossa próxima dica é referente à importância dos cálculos para o acordo.
Se você não dominar os parâmetros dos cálculos, você vai ter um grande problema para negociar bons acordos. E como eu domino isso, meus amigos? Fazendo cursos, estudando, treinando. Cálculo é matemática, cálculo é repetição, cálculo é você se exercitar bastante. E quando, depois de um tempo, você já realizou vários cálculos, isso vai ficar de uma forma tranquila, fácil, dinâmica. E é muito comum durante uma audiência você, esse pedido aqui eu não reconheço, esse daqui eu acho que seria interessante de reconhecer porque realmente tem essa prova. Em cima disso você trabalha o valor do cálculo de acordo com cada pedido que está sendo trabalhado durante o processo, tranquilo? Então estude os parâmetros dos cálculos para você fazer bons acordos. Eu vou dar um exemplo que eu sempre gosto de dar nas minhas aulas de cálculos trabalhistas. O que é que eu falo? Eu peguei uma determinada reclamação trabalhista em que estava sendo pleiteado algo em torno de 1.352 horas extras e me chamou a atenção que o valor do pedido que estava lá liquidado era R$5.000. Então, 1.352 horas extras, R$5.000. Quando eu fiz a reunião de análise de risco de condenação com o meu cliente, foi que eu mostrei que, na verdade, aqueles R$5.000, aquele valor exato para aquele número de horas extras, era porque a outra parte não sabia calcular e arbitrou um valor que veio na mente dela. Porque quando eu fiz a liquidação, dava em torno de R$27.342 e tantos centavos. Aí foi que eu disse para o meu cliente, se a gente tentar negociar um acordo aqui de 50% em cima desse valor, se essas horas aí você entender que realmente elas forem devidas, na prática a gente vai estar fazendo um acordo de 10% do valor real, porque a outra parte não soube calcular as verbas de forma correta. Então é muito importante você dominar esses parâmetros dos cálculos, porque isso facilita durante uma negociação, durante uma audiência, beleza? Outro ponto que a gente quer destacar é conheça o magistrado. Em que sentido? Não é você ser amigo do juiz e ir lá frequentar a casa dele, não. Você conhecer o modo de agir dele durante a audiência. Tem um livro muito famoso, um grande jurista italiano, um grande advogado italiano, chamado Piero Calamandrei. É eles os juízes vistos por um advogado. Dica de leitura que eu deixei para vocês. Eles, os juízes vistos por um advogado. Uma excelente leitura. Esse livro ele narra 40 anos de advocacia e dos percalços enfrentados por ele nesse caminho e muitas histórias interessantes. Ele narra que tinha um colega advogado que tinha um caderninho que ele mapeava todos os juízes. Então ele sabia o time de futebol, sabia o restaurante que frequentava, o tipo de comida e tudo isso anotado, a igreja que frequentava, o clube de veraneio, enfim. Por quê? Porque ele tentava buscar a empatia, a simpatia do juiz durante a audiência, para o juiz ficar simpático ao lado que ele estava defendendo. Isso às vezes conta, nem sempre, claro, tem magistrados que isso não vai trazer nenhum tipo de influência, mas às vezes o magistrado vai te ajudar mais numa negociação, vai te ajudar mais a fechar algum acordo. Te ajudar em que sentido? Ele vai chamar a realidade de outra parte. Olha, talvez seja interessante que você feche esse acordo, porque uma condenação pode complicar. Enfim, nesse sentido que a gente está falando. E como é que você pode fazer para conhecer mais os magistrados? Meus amigos, vocês podem assistir audiências. Cheguem mais cedo. Se a sua audiência está marcada para 10 horas da manhã, chegue para assistir a audiência de 8h30. De 9 horas, assista as audiências anteriores e você vai começando a entender como é que aquele magistrado se porta durante uma audiência. Você vai começando a entender como é que funciona a sistemática. Por exemplo, tem alguns magistrados que eles forçam bastante a questão do acordo. Eles tentam bastante a questão do acordo. E o seu cliente lá fora diz, eu não quero acordo de jeito nenhum. Então você já tem que alertar o cliente, esse magistrado vai tentar fazer o acordo, vai tentar te impor, vai te dizer, talvez é melhor fazer logo, porque o processo pode demorar. E aí você já alerta o seu cliente, não, diga que seja firme, eu não quero um acordo e pronto. E aí, se o magistrado insistir, ele vai repetir que não quer um acordo. Então é importante você conhecer esse magistrado para poder preparar melhor a sua instrução. Você já sabe mais ou menos como é o modo dele de agir com relação à oitiva de testemunhas e por aí vai. Uma dica simples, mas também muito importante de você colocar na prática. Então vai ter uma audiência daqui a um mês. Essa audiência é em determinada vara, vá antes assistir lá
essa audiência para ver como é que se comporta o magistrado titular e o magistrado substituto, para você com certeza estar mais preparado durante a audiência. A última dica que eu tenho para passar para você, e essa é uma dica que a gente reitera em todas as searas do direito, mas busque qualificação. Então eu encerro por aqui a participação. Essas eram as dicas que eu queria trazer para você. São poucas, mas são muito importantes. Se você quer se aprofundar mais, aqui pelo Direito Favorável, a gente tem um curso online chamado Audiência Trabalhista na Prática. Eu, junto com o professor Marcelo Muniz e o professor Ronaldo Feitosa, então são 2 advogados, experientes advogados, já realizamos muitas audiências, e um magistrado do trabalho. Então você tem a ótica de 2 advogados e um juiz do trabalho falando só tudo sobre audiência trabalhista na prática. Então, esse conteúdo que a gente tratou aqui rapidamente, ele é aprofundado por mim e pelos demais professores, e eu tenho certeza que ao final do curso você estará muitíssimo preparado. Esse curso é um curso online que nós abrimos as turmas de tempos em tempos, e coincidentemente essa semana o curso ainda está aberto, salvo engano, até o dia 20 de agosto ou dia 21 de agosto, quando o curso será finalizado, e aí só quando abrir a próxima turma. A gente abre e fecha turmas porque criamos um grupo de WhatsApp para poder dar uma assistência também aos alunos do curso. Enfim, é um curso bastante interessante que você pode se informar mais em www.cursodireitofavorável.com.br. Lá tem uma aba chamada Curso Online, onde você pode fazer a sua inscrição. Salvo engano, nessa semana tem um desconto especial de encerramento do curso, que encerra agora no dia 21. Você pode entrar em contato pelas redes sociais do Direito Favorável. Com certeza será passado o cupom de desconto especial para você, beleza? Então, foi um prazer para mim estar aqui conversando, trazendo esse conteúdo para você. E a gente se encontra nesse mundo online, nas palestras também presenciais. Eu gosto muito de viajar e conversar. Já visitamos alguns estados do Brasil e espero em breve estar aí com você. Forte abraço, fico por aqui. Me siga lá no Instagram, Rafael HD Salles. Rafael HD Salles, para a gente poder interagir mais. Forte abraço!